Olá, colegas. Hoje, o programa Grandes Pensadores do Brasil tem a honra de receber a professora Lilia Schwartz, uma das maiores pensadores do Brasil contemporâneo e, por que não, do mundo, que tem refletido grandemente, a partir da sua formação em história e da sua linha de atuação, além da história, também na antropologia, sobre os principais temas de nosso país. Lília, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite da Escola Superior de Advocacia. E como a primeira questão já para lhe passar a bola, né, eu queria que você fizesse uma reflexão, se possível, sobre as interfaces entre o direito, a história e a antropologia. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, dar um meu olá para todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui discutindo e conversando com o Adriano. E primeiro queria dizer que não me considero uma das grandes pensadoras, mas o que é mais importante para mim nesse diálogo é nós sairmos das nossas caixinhas, né, e enfrentarmos de verdade a ideia da interdisciplinaridade, né? E já vou então direto à primeira pergunta, que é sobre a interdisciplinaridade, né? Eu acho que existe um diálogo muito importante, muito fortuito entre o direito, a história e a antropologia. Eu acho que são três disciplinas que se dedicam à compreensão do outro, né? De alguma maneira, a compreensão da alteridade, né? O que é alteridade? É quando a compreensão do outro nos modifica de tal forma que nós saímos profundamente diferentes, né? Esse é um conceito que vem do Rousseau, e a ideia é que quando nós vamos dialogar com o outro, no caso do direito, entender o que se passou com o outro, no caso do direito, mas mesmo de encontro a outras culturas, civilizações, como a antropologia, ou mesmo de encontro a outras temporalidades, como a história, não interessa apenas e tão somente compreender o outro, mas interessa compreendê-lo de tal forma e filosoficamente que desse diálogo eu saio alterada. Então, eu espero que a nossa conversa seja um pouco assim, né? Nessa área tão porosa, tão difícil da fronteira das disciplinas, né? E o legal de estar na fronteira, né, Lília, é você ter a prerrogativa ou a possibilidade de olhar para os dois lados, né? E se sentir, às vezes, parte de ambos os lados. O historiador Robert Darnton, ele fala que parte das melhores conclusões se localizam nas fronteiras, né? Nas margens, justamente porque a margem e a fronteira não é um território tranquilo, né? Você pode observar os dois lados, mas você não está exatamente em nenhum dos dois lados. Então, eu acho que são esses locais tensos, né, que nos fazem nos produzem deslocamentos ontológicos, produzem novas reflexões e, sobretudo, eles arejam o diálogo, né? É fundamental, né? E aproveitando essa sua expressão de tensão, né? Nós vivemos um momento que tem causado uma certa tensão a todos, e alguns identificam como um agravamento do autoritarismo no Brasil, outros como uma modificação nesse autoritarismo, né? Como que você enxerga isso, tendo você já produzido sobre o tema, estudado bastante ele? Eu escrevi um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que foi publicado em maio de 2019 e que foi considerado uma das primeiras reações em forma de livro, né, à eleição do governo de Jair Bolsonaro. Mas o nome de Jair Bolsonaro nesse meu livro só aparece uma vez, quando eu estou falando da bancada dos parentes, né? Ou seja, porque diferente do que ele alardeou, anunciou, a família Bolsonaro, todos nós sabemos, vivemos desse espaço da política, desse espaço em Brasília ou também no Rio de Janeiro. Mas no livro eu parto de dois supostos que eu devolvo a você aqui, Adriano. O primeiro deles é que o nosso presente anda lotado de passado. Ou seja, para aquele que acha que pode entender essa crise que nós vivemos, eu penso que nós vivemos uma crise sem igual, porque é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise da saúde, mas é também uma crise do meio ambiente e é uma crise moral, né? Estamos vivendo um momento de reversão de valores.
Por isso eu penso que para entender esse momento é preciso recuar ao passado, né? E nós sempre, e aí a sua segunda questão, a minha interpretação, que é outra hipótese que perpassa o livro todo, é que nós sempre fomos autoritários, que o nosso passado, o fato de sermos uma colônia de exploração, o fato de termos organizado essa colônia na base da mão de obra escravizada e compulsória, de termos colonizado o país a partir de grandes latifúndios que implicaram na concepção de que poucos mandam e muitos obedecem, o fato de termos tido uma desproporção entre gênero e sexo, né? Ou seja, com a entrada muito maior de escravizados negros do que negras, o fato da colonização ser, sobretudo, masculina e não feminina, fez com que nós também virássemos um país muito violento no que se refere às relações de sexo e gênero. E, por fim, nós sabemos que o modelo, por mais que tenhamos alardeado que o modelo brasileiro é tão tolerante, nunca foi, porque se pensarmos no modelo de colonização, no que se refere aos indígenas, às populações nativas, esse nunca foi um modelo de tolerância, foi um modelo, ora de subordinação, ou então de exclusão mesmo. Antropólogos mostram que no momento do encontro, porque não foi uma descoberta, no encontro da Europa com as Américas, e sobretudo com o Brasil, o país era densamente povoado por populações nativas. Para ter uma proporção, a população indígena no Brasil correspondia à população da Península Ibérica naquele mesmo momento. E pesquisas antropológicas mostram que o índice de perecimento dessas populações na costa chega a 83%. Essas populações pereciam por uma guerra biológica, ou seja, elas não resistiam a um simples resfriado, mas também pereceram por conta da escravização forçada. Então, a minha concepção, e podemos falar mais disso se vocês quiserem, é que esse sempre foi um país autoritário, né? Na colônia, no Império, na Primeira República, chegando até a esse momento da redemocratização após 85. E como você salientou, né, a impressão que fica é que todos os estratos, seja homens livres entre si, seja homens livres com estratos de minorias, estratos escravizados, a relação está sempre permeada por algo de violento, né? Sempre, né? Eu, na Universidade de São Paulo, né, no Departamento de Antropologia, onde eu leciono, nós criamos um grupo chamado NUMAS, que quer dizer Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença. Tem uma brincadeira aí, porque tem a expressão, como você está? Estou NUMAS, né? Então, enfim, mas o que são marcadores sociais da diferença? É que toda a sociedade constrói diferença, cria diferença. Então, o que nós chamamos de marcadores sociais da diferença? Marcadores de gênero e sexo, como eu já destaquei, marcadores raciais, como eu também destaquei, mas também marcadores de geração, né? Marcadores de região, nós sabemos muito bem do domínio do Sudeste, né? Como nós falamos com grande tranquilidade, nordestinos, né? Nós deveríamos nos chamar de sudestinos, então, né? Já que a gente não admite diferença para o outro, também não vamos admitir para nós. E também existem marcadores de classe que são muito importantes marcadores de religião. Então, o que nós discutimos no NUMAS é de que maneira essa sociedade constrói marcadores e, sobretudo, como o cruzamento desses marcadores é muito significativo. No momento, no Brasil, nós estamos matando uma geração de jovens negros nas nossas periferias. Veja o marcador de geração, são jovens de 15 a 25 anos, veja o marcador de região, localizados nas nossas periferias, que, em geral, homens, né? E da raça negra. Então, o cruzamento desses marcadores todos faz com que os brasileiros tenham uma atitude absolutamente intolerante e vil, né, em relação a essas populações. Adriano, nós temos números de guerra civil.
Os números de mortandade dessas populações podem ser comparados com a guerra do Afeganistão, com a guerra do Iêmen, eu mostro isso no livro. E agora, o que me impressiona muito, como antropóloga que eu sou, os níveis de naturalização dessa violência. Assim como nós naturalizamos a escravidão, o Brasil foi o país que mais recebeu população africana, dos 12 milhões de africanos e africanas que saíram compulsoriamente do seu continente, chegaram às Américas e ao Caribe 10 milhões, e desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino o Brasil. O Brasil naturalizou a escravidão, tanto que fomos o último país a abolir a escravidão mercantil. Então, o que me preocupa muito, e penso que é da área do direito, né? Eu sei que vocês têm uma preocupação muito grande com os crimes e as violências contra a população negra, mas é também da antropologia e da história. Qual é a grande questão? A banalização do mal, né? Para usarmos um termo da Hannah Arendt, que eu sei que você gosta muito, e a banalização da violência. É preciso tirar esse véu da invisibilidade, porque eu sempre chamo a atenção, antropologicamente, que a capacidade de ver é uma capacidade que boa parte de nós tem, não todos, né? Mas é uma capacidade biológica. No entanto, a capacidade de enxergar é uma seleção cultural, ou seja, muitas vezes nós podemos ver, mas nós não enxergamos, não é? Você sabe, Lília, que eu tive uma aluna que fez um trabalho de iniciação científica comigo. Eu leciono numa universidade privada aqui de São Paulo. E ela escolheu para estudar o tema a professora de direito. E eu falei, poxa, mas a advocacia, até os 40 anos hoje, é predominantemente feminina. Por que você quer estudar a professora de direito? E ela me disse, porque 90% das pessoas que dão aula para mim são homens. A minha incapacidade de ver, né, por eu ser homem, e ela, uma moça com um olhar mais sutil, enxergou esse véu, essa cortina e esse problema. Além do problema racial, dentro da profissão da advocacia, existe esse problema de que a maioria da advocacia hoje é feminina, mas os postos de comando, os postos de ensino, de educação, ainda são majoritariamente masculinos, né? A questão é muito profunda e complexa, né? Dados do IBGE mostram que mais de 50% da população, bem mais, é composta de mulheres. No entanto, mulheres não têm os mesmos postos de proeminência, né? No ambiente do empresariado, no ambiente público, no funcionarismo público. Mais ainda, se nós formos pegar o currículo básico das universidades, tenho certeza que é também assim nas escolas de direito, boa parte dos nossos intérpretes, dos autores que nós estudamos, são homens e não mulheres, né? Além do mais, eu dou aula na USP, dou aulas em Princeton e trabalho como curadora adjunta para histórias no MASP. Se você for ver, a maioria dos pintores do nosso acervo é composta por artistas masculinos. No entanto, se você for tomar como categoria nus, os quadros das pessoas nuas, a maioria é feminina. Se a gente for pensar ainda mais, ou seja, se essa situação de restrições mesmo à população feminina, que pode ser vista também na nossa, quantos são os nossos deputados federais, mulheres, né? A situação fica pior se nós pensarmos na população trans e pior ainda se pensarmos nas mulheres negras. Aí sim, a representatividade é praticamente nula. Então, vejam de novo os marcadores sociais da diferença intercruzados, interseccionados, como eles contam uma história no Brasil, né? A sua aluna está coberta de razão. Foi um trabalho bem interessante, inclusive, viu, Lília? E abriu meus olhos, né, da minha cegueira masculina de classe média, vamos dizer assim. Mas eu queria fazer uma ponte, né, nessa nossa conversa de pontes entre presente e passado, influências, para falar um pouquinho da pandemia atual e o seu recente trabalho também, voltando para estudar a gripe espanhola, né?
Essa ideia de que há coisas a aprender com a gripe espanhola ou semelhanças, ela é o senso comum ou ele é um pouquinho mais do que o senso comum, né? Eu sou uma pessoa que tem muito medo de barata e de senso comum, né? Você, Adriano, mas é porque eu acho que o senso comum é uma teoria muito forte. A gente não deve achar que é uma coisa passageira, ao contrário, é uma teoria muito forte, muito complexa e que adentra os nossos modelos teóricos, impressionante, né? Mas o que Heloísa, eu trabalhei com a Heloísa Starling já num livro chamado Brasil, uma biografia, e nós trabalhamos muito juntas, fizemos o dicionário da República juntas, né? E eu, na época que a pandemia da Covid-19 estourou, eu estava em Princeton e entendi lá o que era a temporalidade, ao mesmo tempo acelerada e lenta de uma pandemia. Acelerada porque, quando a notícia chegou, as pessoas aqui me perguntavam, falavam, não, aqui em Princeton ninguém usa máscara, estão todos tranquilos. Depois, em uma semana, a reitoria nos avisou que todas as palestras de professores externos estavam canceladas. Passados mais 2 dias, a reitoria nos avisou que nós daríamos a última aula naquela semana. Passado mais um dia, a reitoria, a presidência, né, como eles chamam lá, nos avisou que não existiria mais aula. Após isso, como o Princeton paga a minha viagem e tudo mais, é muito difícil mudar a data de passagem, mas ao contrário, o pessoal me ligou e falou, professora, não quer adiantar o seu retorno? E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi que aqui a temporalidade era outra. As pessoas até me diziam, Adriana, você voltou muito americanizada e tudo mais. Eu falei, olha, aguarda só um pouquinho. E eu conversei com a Heloísa naquela ocasião e circunstância e falei, Heloísa, eu estou muito preocupada com essa questão e reparei que no nosso livro, Brasil, uma biografia, nós não mencionamos a gripe espanhola. E que mesmo na minha biografia do Lima Barreto, eu não mencionava. E aí eu fui olhar, eu só encontrei de Lima Barreto uma referência breve, que foi uma troca epistolar entre ele e Monteiro Lobato, em que Monteiro Lobato pergunta para o Lima Barreto, Lima, tu não vai escrever sobre a espanhola? E ele responde, não, Monteiro, não, Lobato, eu sou mais carnavalesco. Isso me acendeu uma luz, eu conversei muito com a Heloísa, que é o silêncio em relação à gripe espanhola. Ou seja, o Brasil, que é famoso por a sua crônica, uma crônica de costumes, uma crônica social, se calou a respeito da gripe. Os depoimentos que nós temos são todos depoimentos posteriores, quer dizer, o famoso depoimento do Pedro Nava, lindíssimo, é o depoimento de um adulto pensando no passado, né? Mas, então, nós passamos a nos perguntar um pouco sobre isso. Que lacuna é essa? Por que será que as pessoas não querem falar desses grandes acidentes da saúde? Né? A gripe espanhola, acho que você sabe, era chamada de espanhola só porque a Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial, portanto, tinha a imprensa livre, né? Não podia conversar sobre o tema que fosse, o que não acontecia entre os aliados, que tinham muito medo de falar dessa estranha gripe que estava matando as tropas, né? Porque essa gripe era também chamada de gripe dos 3 dias, porque ela matava em 3 dias, era de uma letalidade inacreditável, e pegava sobretudo a população jovem, né? Diferente da Covid. E o que aconteceu é que a Espanha divulgou. Aí a gripe ficou chamada de gripe, conhecida como gripe espanhola, mas na Espanha eles chamavam de gripe francesa, ou seja, sempre essa teoria do bode expiatório. Heloísa e eu passamos a pesquisar, não sabíamos que íamos fazer um livro remoto, né? Porque nós não pudemos nos encontrar, nós achamos que... Lembra daquele comecinho? A gente achava que era coisa de 2 meses, só isso, né? Fizemos uma pesquisa remota também, muitos arquivos têm suas fontes abertas, os que não tinham, nós procuramos entrar em contato. Usamos muito do pensamento dos jornalistas, que tiveram, tanto em 1918 como em 2020, um papel fundamental para a abertura desses dados, né, para evitar o mascaramento dos dados, e vimos que a gripe espanhola em 18 tem um papel importantíssimo para a gente entender o que nós estamos experimentando hoje.
Né? Em primeiro lugar, a diferença é que, não se sabia qual era a causa, só se tratava em cima do sintoma. 2, naquela época, a saúde havia sido federalizada e não existia ainda um Ministério da Saúde, e também não havia o SUS, né? Essa instituição tão fundamental, criada no contexto da Constituição de 88. Então, Adriano, o que aconteceu? Nós achávamos que íamos encontrar uma sociedade muito mais partida, mas ao contrário, nós vimos que em 18, se a primeira reação foi o negacionismo, depois disso as autoridades nos mais diferentes estados brasileiros adotaram os protocolos de época. Os jornais publicaram quais eram as regras enfim, seguidas na capital federal, no Rio de Janeiro. E também o que nós vimos de muito diferente é que havia uma solidariedade, né? É uma doença coletiva, nós precisamos da coletividade, que não é o que nós vemos no Brasil de 2020. Né? Ou seja, no Brasil de 2020, nós temos muito mais um governo negacionista, e um governo que acredita piamente em pensamento mágico. Né? A grande coincidência entre 18 e 20 foi a utilização de um mesmo remédio. Em 18, as autoridades começaram a falar do sal de quinino, que é encontrado agora na nossa água tônica, não é? Mas o sal de quinino já era um medicamento aplicado contra a malária, igual a nossa cloroquina. Na época, em 18, as autoridades médicas já não aconselhavam o sal de quinino. E tem muitos casos que nós contamos no livro que a pessoa toma o sal de quinino, desmaia na rua, porque tem uma taquicardia, e vem as carroças e levam. É claro que isso é um pouco de lenda urbana, foi enterrado vivo e não sei o quê. Mas a história é semelhante. A cloroquina também não... É cloroquinina, portanto, sal de quinino, também é um remédio aconselhado para a malária e que tem grandes contraindicações cardiológicas. Enfim, veja só que em 18, nenhum presidente de Estado, que era como eram chamados os governadores, fez propaganda aberta, né, do sal de quinino. E hoje nós temos um chefe do executivo que se presta né, a esse lugar de ser o menino propaganda da cloroquina. Lília, me ocorreu agora, enquanto você falava, então, você fez uma análise aí, voltando para o estudo da gripe espanhola. Agora, muitos já estão regredindo para a revolta da vacina. Sim. Será que o próximo passo é Canudos agora? Nós estamos caminhando para um novo Canudos, será? Olha, é impressionante isso, né? Por exemplo, a questão enfim, da revolta da vacina de 1904. É muito importante que a gente avalie o que está acontecendo agora e o que aconteceu em 1904. O que é muito importante em casos de emergência, em contexto de anomalia na saúde, que nós tenhamos diretrizes claras, né? A população precisa disso, e que nós tenhamos à frente especialistas, né? Especialistas na saúde. O que aconteceu em 1904? 1904 é muito mais profundo do que apenas uma revolta contra a vacina. 1904 foi a revolta da população contra a República, que havia prometido inclusão social, que estava entregando exclusão social. E foi uma revolta popular, por quê? Porque era o povo brasileiro, em momentos muito importantes, sempre dá sua cara, era o povo mostrando que é preciso que o governo ofereça, explique e cuide da população. Então, o que aconteceu? Estávamos nos tempos de Oswaldo Cruz e da presidência de Rodrigues Alves. A vacinação era muito importante, só que o que não fizeram Rodrigues Alves e Oswaldo Cruz? Não conversaram com a população. Então, a população tomou a vacinação obrigatória sem explicação como uma violência, que era. Nós estamos vivendo um momento muito semelhante, né? Com essa luta e essa ideologização da questão da vacina. Vacina não é partido político, gente.
A gente não pode usar a vacina com motivos eleitorais. Então, essa briga entre a vacina chinesa e a vacina de Oxford é uma briga que não nos importa. Né? O que importa, no caso da vacina chinesa, é que o Instituto Butantan está validando a vacina, e não só o Instituto Butantan. O que nos interessa na vacina de Oxford, que a Fiocruz está validando. Da onde vem a vacina, não importa. Né? O que nós precisamos é de diretrizes muito claras. Se isso vai virar um canudos, é bem capaz. Porque o que acontece nesses momentos de grande crise? Você cria não só negacionismo, mas cria a teoria da conspiração, né? Ou seja, em 14 e 18, imaginem que em 18 inventaram a teoria de que os alemães, por meio dos seus submarinos, estariam contaminando a água dos aliados. Nada disso foi comprovado, que os alemães estavam morrendo também nos campos. Assim como nós não temos comprovação de nada em relação à questão da China. E o que é o problema, e vocês estudam muito bem no direito, o que é a xenofobia? Xenofobia é crime, certo, Adriano? E, no começo, sobretudo, houve muita xenofobia no Brasil, incentivada pelo governo. Então, se esse governo não prestar atenção no que está acontecendo e não parar de utilizar ideologicamente esse contexto tão complicado, nós vamos ter problemas semelhantes ao de Canudos, infelizmente. Né? Lília, aproveitando essas suas reflexões e fazendo uma questãozinha metodológica aqui, que também me ocorreu agora. Como foi para você fazer esse trabalho, que é um trabalho histórico, e ainda com uma colega, né, a Heloísa, de modo remoto, e sobretudo porque eu me lembro, começo do século, eu vou usar essa expressão, né, agora, do nosso, 2000, 2001, 2002, eu fiz uma pesquisa consultando jornais, e eu precisava ir até o acervo de periódicos da Mário de Andrade, em Santo Amaro, longe, para mim, que moro do outro lado da cidade. Você conseguiu ter acesso a jornais? Eu vi alguma coisa que você falou numa entrevista, de teses a que você teve acesso, de material. Como é que foi isso? Então, esse livro que nós chamamos de bailarina da morte, né, porque bailarina era um outro termo para a gripe espanhola, que não passava de um H1N1, né? Mas como todo H1N1, no caso do tipo A, elas vão mutando, tanto que você tem uma primeira onda, você tem uma segunda onda, e o Brasil havia sido afetado na segunda onda. E o nome era gripe bailarina, né? Que pegou muito no Brasil, porque existia toda aquela questão das bailarinas espanholas, que eram muito famosas, então o termo ficou. Como é que nós fizemos metodologicamente essa pesquisa? Eu e a Heloísa já temos uma prática tremenda de trocar, por exemplo, no Brasil, uma biografia, cada uma era responsável por um capítulo, mas a outra vinha, complementava, questionava, foi assim que nós agimos. Entre nós. Para isso é preciso ter muita intimidade, como nós temos, e muita confiança, como nós temos também. Mas nós contamos, como eu disse para vocês, com os jornais que estavam abertos, né? É impressionante o trabalho dos jornais, com os fotógrafos dos jornais que produziram imagens impressionantes, terríveis, de uma grande sensibilidade que nós colocamos no livro também. E nós também nos utilizamos muito, e foi uma grata surpresa, da produção da academia, da produção expressa em artigos, em dissertações, em teses. Isso é impressionante, Adriano, o trabalho. Né? Às vezes você tem um jovem mestrando que faz um trabalho sensacional. E aí eu estou me referindo a São Paulo, Rio, mas estou me referindo também a Santa Catarina, a Porto Alegre, a Belém, a Manaus, a Belo Horizonte, ou seja, uma produção muito expressiva. Né? Nesse tempo que a gente vive, em que a academia está sendo tão colocada em questão, né? É impressionante a produção e a reflexão da academia. E também encontramos bons trabalhos de médicos, né? Médicos que foram avaliar a espanhola, isso logo após a espanhola e também mais tarde. Então, nós nos valemos muito da produção em jornais, das fontes primárias, porque, por exemplo, a Fiocruz nos abriu todo o acervo, a Biblioteca Nacional nos abriu todo o acervo, tivemos contato também com o Instituto Butantan, com a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, em Belém, Manaus, e muito
com essa produção absolutamente significativa da academia brasileira como um todo. E, nesse sentido, você vê algum impacto negativo nas dificuldades orçamentárias para a pesquisa que nós vivemos hoje? Muitos, né? Muitos. Em primeiro lugar, quando o nosso ex-ministro da Deseducação, Weintraub, quis dar um exemplo da inoperância das ciências, o exemplo que ele usou foi a antropologia. Veja esses antropólogos, né? Ou seja, nessa guerra ideológica que está existindo, né? Nessa tentativa de dizer que a academia brasileira parasitária e tudo mais, veja como não é, né? Houve uma pressão muito grande, sobretudo, você pode me falar mais no direito, mas sobretudo na área de ciências humanas, né? Então, o corte de verba é radical, o corte de bolsas é radical. Então, como é que nós podemos pensar em construir, em dar espaço para as novas gerações, se elas não têm bolsa, né? Se os concursos para a universidade estão fechados, né? Então, é uma geração que não tem nenhuma perspectiva de emprego nesse sentido, sobretudo na universidade pública, né? Que é uma universidade no Brasil de alta qualidade, que é uma universidade que privilegia a pesquisa. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, esse desdém do governo para com a universidade, a produção universitária, tem implicado numa redução drástica de verbas para pesquisa e de verbas para contratação. Isso terá, Adriano, um impacto muito grande e muito triste no nosso futuro imediato. Eu tenho vários alunos brilhantes, formados com verba pública, porque na universidade pública, e que estão sendo obrigados a tentar saídas, novas saídas, no estrangeiro. Então, nós estamos vivendo uma exportação de mentes brilhantes, né? E a culpa é toda nossa, né? Ou seja, é desse país que não está sabendo, não está sabendo e não está sendo generoso não, cidadão, né? Nesse sentido, de manter essa mão de obra tão especializada e tão bem formada. Eu dei o exemplo da gripe espanhola, como temos mestrados e doutorados brilhantes no Brasil inteiro, e não dando outra oportunidade para essa geração, senão procurar emprego no exterior, ou às vezes na universidade privada, mas que também está sofrendo com esse mesmo contexto, ou então mudar de profissão. Veja o que significa. Nós formamos, né, elites intelectuais de alta capacidade e estamos vendo essas elites fugirem. Isso é um impacto tremendo e péssimo para se nós formos projetar o nosso futuro. Olha, a sua reflexão, ela me fez pensar, né, no autor que você estudou e a quem você mencionou, e que é um pouco esse indício de descaso até do nosso país, ou de falta de oportunidades, que é o Lima Barreto, né? Ele pode ser um paradigma para entender o presente também nesse sentido? Olha, Lima Barreto foi talvez o livro mais difícil que eu já escrevi, né? Foram 10 anos da minha vida estudando Lima Barreto, sem contar quando eu sempre dei aula usando Lima Barreto nos meus cursos. No curso sobre História da Ciência no Brasil, eu utilizo Lima Barreto, porque além das mulheres, a gente pode notar como dos nossos currículos não constam autores negros, nós temos uma literatura negra da maior competência, mas que não está na universidade. Então, esse é um dos lados do nosso racismo estrutural e institucional. Lima Barreto é um autor absolutamente necessário para o momento em que nós vivemos. Lima Barreto foi um autor das margens, nós começamos a falar das margens, né, porque ele viveu como menino o final do Império e o começo da República, e foi um autor que se desiludiu com a República grandemente. Era um autor que se dizia bovarista, ou seja, o termo vinha de Madame Bovary e de um autor francês, Gautier, que ele adota no Brasil, e ele mostra como nós, brasileiros, tínhamos mania de estrangeiros, ou seja, temos manias de privilegiar tudo que vem do exterior, né? Tudo que vem agora, por exemplo, sobretudo dos Estados Unidos, e não valorizar o que é nosso. Então, Lima Barreto era profundamente contra os estrangeirismos da nossa cultura. Lima Barreto também era profundamente contra o autoritarismo na política brasileira. Autoritarismo que incide fortemente nas práticas racistas
que nós vivíamos naquele contexto e vivemos hoje em dia. Eu penso que nós precisamos qualificar a nossa democracia. Isso é uma atividade também para o direito, ou seja, não basta nós adotarmos os velhos modelos da Grécia, que são muito importantes, né? Mas que falam em liberdade e igualdade, mas não pensarmos nessa franquia da cidadania, que são os direitos civis. Ora, como falar em igualdade e liberdade num país em que 56,1% da população é negra, e que não tem, e uma população negra que, como nós já falamos, não tem acesso aos mesmos direitos. É preciso que nós qualifiquemos o que nós vamos chamar de democracia no Brasil, porque, na minha opinião, nós não teremos democracia enquanto formos tão racistas. Eu falo como uma intelectual branca, né? Você chamou atenção, por exemplo, como a sua aluna, né, ali abriu os olhos em relação à questão né, da ausência das mulheres, né, no cânone do direito, né, mas acho que a gente precisa abrir os olhos também sobre a ausência de autores negros e como a branquitude, e todos nós estamos sujeitos a isso, eu também já passei por várias situações de pura branquitude, como nós mantemos, né, essas grandes hegemonias, né, no nosso colo e não abrimos para outra população. Ora, o que fez Lima Barreto? Lima Barreto denunciou o tempo todo o autoritarismo da política brasileira, denunciou o tempo todo o autoritarismo da política brasileira contra negros e contra mulheres também, né? Ele foi um autor republicano contra a nossa república, né? E o que mais me impressiona, e por isso que eu digo que foi talvez o livro mais difícil, mais triste que eu escrevi, é que Lima Barreto era um autor, um intérprete do Brasil, tão cheio de projetos, tão cheio de visões para o Brasil, e que morreu com 40 anos de um ataque fulminante, ele que já bebia há muito tempo, né, de um ataque cardíaco fulminante, e usando o caso de Lima Barreto, eu sempre digo que racismo mata no Brasil, né? E Lima Barreto é um exemplo gritante de como as populações negras no Brasil, diferente do que se diz, nunca foram passivas, sempre se manifestaram, e como as populações negras no Brasil, de uma forma ou outra, morrem mais cedo, né? Morrem do quê? Eu sempre digo, Lima Barreto morreu de racismo, né? Quer dizer, aquela utopia de que duas crianças recém-nascidas vão começar do mesmo patamar é muito distante da realidade em nosso país, né? No Brasil, não há como falar em meritocracia. Eu não vou anular mérito, né? As pessoas batalham por seu mérito, né? Mas como é que a gente pode dizer que existe meritocracia num país em que você tem populações que têm acesso a famílias letradas que podem ajudá-lo, que vão a escolas privadas, nós sabemos o que são as escolas privadas, nós sabemos a importância de lutar por escolas públicas qualificadas, né? Um aluno que estuda inglês no paralelo, viaja no paralelo, um aluno que pode fazer um cursinho, né, e pode se formar com outros alunos que trabalham o dia inteiro, fazem escola de noite, muitas vezes não têm aula, estão sujeitos a muita violência nas regiões onde estudam, né? E que, enfim, como é que você vai falar que entram na universidade, vão competir por uma vaga na universidade em condições iguais? Não tem condições iguais. Eu sempre uso o exemplo de uma corrida de 200 metros, né? Você tem gente que já começa 100 metros na frente e os outros começam atrás da faixa. Portanto, a ideia de meritocracia no Brasil é uma hipocrisia brasileira, né? Eu sou particularmente favorável a políticas de cotas e de ação afirmativa, porque é preciso desigualar para poder igualar, né? Ou seja, se todos nós, imagino que a sua utopia, a minha, queremos um Brasil mais plural, mais justo, mais inclusivo, mais generoso, nós vamos ter que abrir mão, né, desses nossos privilégios, né, e desigualar para igualar. Lília, eu queria, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome do nosso diretor, professor Jorge Bolsinhas, em nome de advogados e advogadas que porventura venham a nos assistir e de outros também,
agradecer imensamente pela sua gentileza de atender ao nosso convite, de proporcionar esse debate tão rico, e tradicionalmente nós deixamos para o convidado a última palavra. Então, eu agradeço e deixo para você aí uma palavra final. Então, eu queria agradecer aos advogados, às advogadas e aos advogades, né? Porque nós temos toda uma população que luta, né, por uma inclusão de gênero e sexo, que também é tão importante no Brasil, né? O termo feminicídio no Brasil só foi criado em 2015, o que mostra como, quando a gente não tem palavras, né, quando reina o silêncio, sobra a contradição. Esse é um país que nós não temos instituições privadas, ONGs, mas não temos instituições públicas que possam aferir a violência contra as pessoas LGBTQ+. E também temos agora uma Fundação Palmares que tem na sua testa um presidente que não quer lutar pelo direito à memória, que é um direito de todos nós, né? Nós sabemos que as populações negras no Brasil morrem de uma dupla morte. Morrem com a morte física e com a morte da memória. Então, eu queria muito que esse fosse um país mais generoso, mais plural, mais múltiplo, e um país com direito à memória, né? E não com direito a falsas memórias, né? E eu gostaria de pedir a todos vocês, a todos, todas e todes, muita coragem, como diz o Guimarães Rosa, nesse período tão difícil que nós estamos enfrentando, né? Como diz o Guimarães Rosa, o que o tempo pede da gente é muita coragem.